Hoje nós vamos dar continuidade à terceira etapa do nosso vídeo, né, do curso da Base Nacional Comum Curricular. E hoje nós vamos ver sobre competências e as habilidades. O que você sabe sobre competência? Então vamos ver se o que você sabe sobre competência é isso mesmo. Eu vou trazer aqui um conceito de competência segundo Arnall e Zabala. O que é? O que é competência? Competência é a capacidade, ou seja, a habilidade. Vou só abaixar aqui um pouquinho. E para que serve a competência, né? A competência, ela serve para realizar tarefas ou atuar frente a situações diversas. Ou seja, para que eu preciso ter competência em certos conhecimentos? Para quê? Para que eu consiga realizar tarefas, né, ou atuar frente a situações diversas, né, da minha vida cotidiana, seja demandas complexas ou não. Então, eu preciso, né, saber usar esses conhecimentos, essas competências, para que eu consiga utilizar essas concepções, né, complexas ou não, em diversas situações da minha vida, seja ela na escola, seja ela fora da escola, seja para o mundo do trabalho, seja para o meu projeto de vida, seja como cidadão, né? Então, eu vou pegar essas competências e vou utilizá-las, né? Vou conseguir realizá-las em diversas De que forma? De que forma? Para que eu vou aprender conhecimentos, ter competências? Para que eu vou usar elas, né? A gente já viu para diversas situações. De que forma? Eficaz, né? De forma eficaz, de forma que seja prolífero, né? Para determinadas situações, de modo que eu possa fazer positivamente. Então, o que é competência é a capacidade e habilidade. Para que serve? Para realizar tarefas ou demandas, né? Em diversas situações. De que forma? De forma eficaz. Onde? Onde que eu vou utilizar essas competências, né, de forma eficaz? Em um contexto, ou seja, dentro da escola, fora da escola, nas minhas aulas de educação física, língua portuguesa, ou para a minha vida, ao longo da minha vida, né, para o meu cotidiano de vida, para o mundo do trabalho, para a igreja ou não, né? Em qualquer contexto que eu esteja inserida, é importante que eu saiba utilizar aquelas competências que eu aprendi ao longo da educação básica. Por meio do quê? Como é que a gente vai aprender, né, essas competências? Por meio de quê? De mobilizações, de atitudes, habilidades e conhecimentos. Por meio do quê? Através dos conhecimentos, eu vou adquirir capacidades, ou seja, competências que eu vou utilizar, né, para realizar tarefas em diversas situações de forma eficaz, de forma positiva, em um determinado contexto. E aí, então, a gente viu o que é competências, né? Então, o que é competência? Ao definir as competências, a BNCC, ela reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Então, lá, né, nos diretrizes curriculares de 2013, ela já vinha dizendo, né, o que a BNCC ela reconhece o quê? Que ela é uma educação, né, para afirmar valores e estimular as ações que vão contribuir para a transformação da sociedade. Vocês lembram lá que eu disse assim, lá,
no vídeo anteriormente, né, da segunda etapa do vídeo, sobre educação de tempo, né, desculpa, sobre educação de desenvolvimento integral global, né? Quais são, que tipo de conhecimentos, que tipo de cidadão eu quero formar, que seja justo, que seja cidadãos, né? Que seja sustentável, enfim. Então, todas essas ações eu vou poder transformar a sociedade no qual eu convivo, né? Tornando-a mais humana, mais socialmente justa, né? E também voltada à preservação da natureza. Mostrando-se também alinhada à Agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, a BNCC ela vem trazer aí essas formações, essas ações alinhado com o quê? Com os preceitos das agendas no campo mundial, como aqui nós temos as Organizações das Nações Unidas, a ONU. Então, competência é definida como mobilização de conhecimentos, conceitos, procedimentos, habilidades, atitudes e valores. Então, lá nas competências eu vou encontrar o quê? Conhecimentos dos conceitos, por exemplo, se eu vejo que determinado objeto de conhecimento, determinado conteúdo, eu preciso saber o seu conceito. Qual é o seu procedimento? Quais são as suas habilidades? Quais são as suas atitudes e seus valores? E aí nós temos aqui também, significa também relacionar, saber relacionar várias compreensões. Então, competência é o saber e o saber fazer, né? O saber relacionar várias compreensões, procedimentos, práticas. São vinculações entre habilidades, importa o conteúdo e o contexto, ou seja, eu trabalho várias habilidades para desenvolver uma certa competência, né? No qual significa várias compreensões e procedimentos. Aí nós temos aqui as habilidades, né, práticas, cognitivas e socioemocionais. Então, as habilidades ela é divididas em práticas, cognitivas e socioemocionais. Significa o quê? Né? Saber compreender e realizar procedimentos identificados como verbos relacionar, reconhecer, identificar, comparar. Então, lá nas habilidades existe um nível de progressão cognitiva. Por exemplo, eu vou colocar aqui um exemplo. Lá os aluninhos da matemática, quando estão aprendendo os numerais de 1 a 10, né? O professor vai lá e ensina número 1, número 2, número 3, número 4, né? Ele ensinar esses números, ele utiliza vários tipos de metodologias, né? E aí, então na primeira habilidade, o professor ele quer que o aluno conheça esses números. Então, o professor vai trazer de várias metodologias, de várias maneiras, usar de diversas didáticas para fazer com que aquele aluno ele conheça aquele número, né? O número 1. Aí passa 1, 2 aulas, o professor ele vai trazer a habilidade de reconhecer, ele vai ver, né, se aqueles alunos conseguiram aprender, se eles conhecem mesmo o número. Aí ele chama lá, por exemplo, a Paulinha. Ô Paulinha, que número que é esse daqui? Aí ele apresenta o número 2, né? Que número é esse daqui? E aí a Paulinha, ela no ato já fala 2, aí o professor vai lá e escreve 2, aí o professor faz outro procedimento para ver se em outro, né, de um outro contexto, aí ela consegue novamente dizer que é o 2. Porém, ela chama daí a Andréia, por exemplo, e diz assim, Andréia, que número é este daqui? Pega um outro número, né? Vamos supor que é o número 3. Aí a Andréia fala assim, ela demora e responde número 2. Então, a Andréia, ela soube reconhecer esse número 3? Não. Então, quer dizer que a professora, ela viu que nas habilidades, a progressão, ela já estava lá no reconhecer. A Paulinha conseguiu reconhecer os numerais, quer dizer que ela está, né, o cognitivo dela lá, aquelas habilidades, aquela aprendizagem está de acordo, né, com aquela progressão que a professora colocou.
ela aprendeu, porém a Andréia, ela ainda não reconhece os numerais ainda. Então, isso quer dizer o quê? Que a professora precisa ainda retornar com a Andréia sobre os numerais, né? Não adianta a professora lá colocar lá, já ir para outra progressão, né? Por exemplo, pegar relacionar, se a Andréia ainda não sabe nem reconhecer, nem conhecer os numerais. Ela não vai conseguir. Isso que acontece muitas vezes na escola. Às vezes o aluno ainda está lá na habilidade de conhecer, ele não conseguiu ainda aprender, avançar, e o professor já está lá no identificar, lá em comparar, já está numa progressão mais elevada. Esse aluno não vai conseguir acompanhar. Por quê? Porque ele ainda nem conhece, nem reconhece como é que ele vai relacionar, como é que ele vai comparar. Então, essas habilidades, nós temos ali a progressão das habilidades cognitivas e socioemocionais. Por que competência? Sair, né, da aprendizagem memorizada, né, foi um dos quesitos, fazer com que, né, aquela educação tradicional saia de cena e entre uma educação aí mais protagonista, com metodologia, né, mais ativa. Necessidade da aprendizagem estar vinculada a problemas da vida. Então, por que a competência? Precisamos de ter uma necessidade, né, de aprendizagem, uma aprendizagem que esteja relacionada aos problemas da nossa vida, né, do dia a dia nosso, que a gente consiga resolver essas demandas. Então, por isso que a gente precisa de ter certas competências. É igual, por exemplo, o aluno, ele saiba fazer uma conta, porém, ele tem habilidade para resolver, mas quando ele vai lá no supermercado ou fora da escola, utilizar desses mecanismos, dessa aprendizagem, ele não consegue, ele não tem competência, né? Para tentar utilizar isso lá na prática. Saber a finalidade do que se ensina, do que se aprende, né? Então, a competência, eu preciso saber qual a finalidade disso que eu estou ensinando, né? Por que eu estou aprendendo? E o desenvolvimento integral humano, né? Através das competências, se eu desenvolver elas, se o meu aluno conseguir aprender todas aquelas competências que estão lá na base, quer dizer que ele vai estar pronto para resolver as demandas da vida complexa, né? As demandas complexas da vida cotidiana, né? Ele vai ter um desenvolvimento integral global. E aí nós trouxemos aqui, né, as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, as 10 competências, aquelas 10 lá que eu preciso desenvolver ao longo da educação básica. Então, nós temos aqui, primeiro, conhecimento, né? O segunda competência, nós temos pensamento crítico, científico e criativo. A terceira competência que eu preciso desenvolver com meus alunos é o repertório cultural. A quarta competência que eu preciso desenvolver com meus alunos é a comunicação. Depois é a cultura digital, o trabalho e projeto de vida. Depois eu preciso também desenvolver a competência 7, que é a argumentação. A competência 8, que é o autoconhecimento e o autocuidado. A competência 9, que é a empatia e a cooperação. E a última competência, que é a responsabilidade e cidadania. Então, eu preciso fazer com que meu aluno termine a educação básica tendo, né, competências de realizar todas essas competências ao longo da sua vida. E aí nós temos aqui a primeira competência, que é o conhecimento, né? O que é conhecimento? Conhecimento é valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Então, para que serve os conhecimentos? O que é conhecimento? Nós vamos na escola para quê? Por que os nossos alunos vão para a escola? Por que nós fomos para a escola, né? Por que nós estamos nos espaços acadêmicos? Nós estamos para adquirir
conhecimento. Agora, é só na escola, só no meio acadêmico que eu adquiro conhecimento? Não. Na minha vida, no cotidiano da minha vida, seja dentro ou fora da escola, eu estou em constante aprendizagem, constante busca de conhecimento e aprendendo. Mas é lá na escola que eu tenho um conhecimento mais formal, né? Que precisa ser desenvolvido lá ao longo das etapas ali. Porque lá na escola que tem profissionais, né, preparados para trazer as mais diversas tipos de conhecimento num sistema mais científico, né? Juntar ali o científico com o empírico, né? Que muitas das vezes eu não adquiro fora do espaço escolar. Então, o que é conhecimento, nós já vimos aqui, é valorizar esses conhecimentos sobre o quê? Que tipo de conhecimento nós precisamos adquirir? Sobre o mundo físico, sobre o mundo social, cultural e digital, né? As tecnologias hoje estão aí, então por isso que eu preciso desses conhecimentos. Para quê? Para que eu preciso do conhecimento? Para que eu preciso aprender? Para que eu preciso adquirir conhecimento? Para saber entender as coisas, saber explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Então, eu preciso entender e saber explicar esses conhecimentos, né, para que eu possa continuar aprendendo e para que eu possa também ajudar, colaborar com a sociedade. Aprendizagem e conhecimento. Né? Como é que eu faço? Como é que eu adquiro? Através das buscas de informações, a aplicação do meu conhecimento. Quando eu aprendo, eu tenho que aplicar esses conhecimentos. Para a aprendizagem ao longo da minha vida, né? Eu vou adquirir esse conhecimento para aprendizar, para me ajudar ao longo da minha vida, pela metacognição, pela contextualização sociocultural do conhecimento. Então, aqui está o que é a competência 1, conhecimento, e para que serve, né? E aí, cada componente curricular vai se enxergar ali. Depois eu vou estar mostrando para vocês, por exemplo, a educação física, né? Como é que eu trabalho essa competência e conhecimento dentro da educação física? E aí nós temos aqui o 2, né? Que é o pensamento científico, criativo e crítico. Então, nós temos aí essa competência. O que é essa competência? Ela é exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. Então, esse conhecimento que eu aprendo, né? Essas aprendizagens que eu aprendo, por exemplo, na escola, ela é de forma empírica e científica. Por que eu preciso? Né? O que é esse pensamento científico? É exercitar a curiosidade. Através da minha curiosidade é que eu vou exercitar essa criatividade, né? E o meu senso crítico. E utilizar as ciências com criticidade. Então, esses conhecimentos, tudo que eu aprendo, toda a aprendizagem, ela é baseada em uma ciência. Existe uma explicação, né, um conceito para cada uma dessas ciências que estão relacionadas à aprendizagem, né? Então, eu preciso adquirir, né, ter competência nessa competência 2 aqui, para mim ter criticidade e criatividade, né, sobre tal conhecimento que eu esteja aprendendo ou que eu aprenda. Para que serve essa competência? Ela serve para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Então, lá cada componente curricular vai encontrar aí, né, a questão da investigação, das causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas. O pensamento científico não é só lá nas ciências que eu encontro, em qualquer componente curricular eu vou conseguir desenvolver essa competência. O pensamento científico e crítico, de que forma, né, que eu posso aguçar que tipo de ferramentas eu posso aguçar aí para que meu aluno aprenda? Através de formulação de perguntas, interpretação de dados, lógica e raciocínio, evidências, né? Evidências,
lógica e raciocínio e evidências, a síntese, né? E assim sucessivamente. E aí nós temos a terceira competência, que é o repertório cultural. O que é nessa competência repertório cultural? É valorizar as diversas manifestações artística e cultural. Isso é muito importante, porque nós vivemos ainda num país, né, onde as manifestações artísticas e culturais não é para todo mundo, nem todo mundo tem acesso, né, à arte e à cultura. Muitos de nós, por exemplo, as manifestações não tem no nosso bairro, né? Não tem um teatro, né? Ou mesmo museu próximo. Às vezes fica muito difícil de eu ter acesso a essas manifestações, né? Então, mas eu preciso, né, de adquirir essa valorização dessas diversas manifestações culturais e artísticas. Para quê? Para que eu preciso dessa competência repertório cultural? Para fluir, ou seja, me apropriar e participar de práticas diversificadas de produção artístico e cultural, porque nós precisamos também de momentos de lazer, de cultura, de esporte, nós precisamos também de ter essas aprendizagens e precisamos ter competências de se apropriar e participar dessas práticas diversificadas, né, artísticas e culturais. Nós temos a competência 4, que é a comunicação. A comunicação, o que ela é? O que é essa competência? É saber utilizar as diferentes linguagens. Então, o aluno, ao terminar a educação básica, ele precisa saber utilizar os vários tipos de linguagens. A linguagem tecnológica, a linguagem verbal e não verbal, né? Então, eu preciso adquirir, saber utilizar todos esses tipos de linguagens que temos aí no dia a dia. Para quê? Para que eu preciso, né, de me apropriar de todas essas diferentes linguagens? Para saber expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem a um entendimento mútuo, né? Então, por que eu preciso de utilizar essas diferentes linguagens, né? Para que eu também possa saber me expressar, tanto na escrita quanto oral, que eu possa partilhar as informações, essas experiências, essas ideias e esses sentimentos, né, de modo a produzir o entendimento entre eu e o outro, né? Só que também eu preciso utilizar também de forma significativa. E aí nós temos a cultura digital, né, que é a quinta competência. O que é essa competência? É compreender e saber utilizar e criar as tecnologias digitais, né, de forma significativa e ética. E aí a gente tem um curso chamado Educação Midiática que ele vai ajudar muito nessa questão midiática aí. Por que eu preciso compreender e saber utilizar essas ferramentas digitais, né, essas tecnologias de forma crítica, significativa e ética? Porque muitas das vezes, né, a gente vê lá, por exemplo, pessoas usando isso de forma desapropriada. Por exemplo, nós temos aí hoje os fake news, que isso é muito sério, né? Muitas das vezes você está aí difamando, estragando a vida de alguém ou passando informações erradas através dos fake news. Por isso para que serve, né? Para que serve compreender, utilizar e criar essas tecnologias? Para que eu consiga me comunicar, acessar e produzir informações e conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria de forma significativa, positiva, né, respeitosa. E aí nós temos a partir do que, né, que eu posso utilizar aí? De computação e programação, utilização de ferramentas digitais, produção de multimídias, linguagem de programação, né, pensamento computacional através dos domínios do algoritmos, né, visualização e análise de dados,
e assim, através também da cultura, né? Cultura é mundo digital, e aí nós temos o mundo digital e o uso ético dessa utilização aí desse mundo digital. Nós temos aqui o trabalho e o projeto de vida, que é a sexta competência. O que é, né? É valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Para quê? Para que eu entenda o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Então, o que é trabalho e projeto de vida? É o saber valorizar e me apropriar de conhecimentos e experiência. Para quê? Para entender o mundo do trabalho, né? No que eu vou trabalhar, fazer escolhas alinhadas à cidadania e ao seu projeto de vida, ao que eu sempre quis, ao que eu sempre planejei, com liberdade, autonomia, criticidade e responsabilidade. Então, para que eu chegue nesse projeto de vida, eu preciso de ter determinação, eu preciso de esforço, eu preciso de autoeficácia, eu preciso de perseverança, eu preciso me autoavaliar, né? Enfim. Aí nós temos os 7 competências, que é a argumentação. O que é a argumentação, essa competência, né? É argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. Então, através das argumentações, a gente vê bastante em texto, né, dissertativo, eu preciso saber argumentar com base em fatos, né, não em fatos reais. Hoje a gente vê muito isso, principalmente nas redes sociais, né, essas argumentações sem nenhuma fundamentação, sem nenhum fato ou dados, né, das informações, e se elas são confiáveis ou não. Muitas das vezes tem a fonte, mas não é uma fonte confiável. Para que eu preciso da argumentação? Para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns, com base em direitos humanos, consciência socioambiental, consumo responsável e ética. Eu tenho que sempre preconizar minha argumentação a partir da Constituição Federal, né? Formular, negociar e defender ideias do ponto de vista de decisões comuns mundiais, que sejam através da base, né, dos direitos humanos, da consciência socioambiental, do consumo dos valores, das responsabilidades, da ética. Através da argumentação, eu tenho, a partir das afirmação argumentativa, inferências, os confrontos de pontos de vista, né? A consciência global, a perspectiva global, a consciência socioambiental. E aí nós temos a 8ª competência, que é o autoconhecimento e o autocuidado. O que é? É conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. Então, eu preciso me autoconhecer, me autocompreender, né, nas diversidades humanas. E aí a gente usa muito essa diversidade, o quê? Que cada um é diferente, que cada um tem um conhecimento e uma compreensão diferente. Às vezes, algumas que são bem opostas do que a gente conhece, do que a gente compreende. Né? E eu preciso apreciar esses conhecimentos e essas compreensões minhas e também do outro. Para quê? Para que eu preciso ter autoconhecimento e autocuidado? Cuidar de sua saúde física e emocional também, né? Eu preciso conhecer e compreender também o meu físico e o meu emocional para que eu esteja bem, reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Hoje nós vivemos num mundo que tem muita depressão, muitas pessoas não têm esse autoconhecimento de si mesmo e esse autocuidado do seu próprio corpo, da sua própria mente. Eu preciso ter essas competências para me ajudar aí no dia a dia ao longo da minha vida. E nós temos a penúltima competência, que é a competência empatia e cooperação, né? O que é?
é exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Hoje a gente precisa muito, né, dessa empatia, dessa cooperação, principalmente nesse mundo aí que a gente está bem globalizado, frente aí a uma pandemia, né, com o vírus da Covid-19, a gente precisa ter empatia pelo outro, cooperar também, né, não só pensar em mim. Se hoje existe aí, né, alguns decretos de autoridade, seria a mesma coisa no nosso curso, a gente fazer presencial, a gente não teria ali a cooperação e empatia de saber que através desse estar presencial pode acarretar danos na saúde de alguém, né? Então a gente precisa ter essa responsabilidade e essa empatia. O que é? Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. Para quê? Para fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro e aos direitos humanos com acolhimento e valorização da diversidade, sem preconceito de qualquer natureza. Isso é muito importante. É importante que esses alunos nossos saiam, aprendam através da escola essa competência aí, empatia e cooperação. A empatia seria o quê? A valorização da diversidade, ou seja, a valorização do modo de pensar, de viver, de culturas, né? A alteridade, ou seja, o reconhecimento do outro, do que o outro pensa, do que o outro faz, né? O acolhimento da perspectiva do outro, o diálogo e cooperação através da convivência, do diálogo, da cooperação, da colaboração, da mediação de conflitos. Então, tudo isso precisa ser desenvolvido para que o aluno aprenda, né? Essas competências aí. E a última competência é responsabilidade e cidadania, né? O que é? É agir pessoal e coletivamente. Eu preciso ter responsabilidade pessoal, individual e coletivamente, com autonomia e responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Para quê? Por que eu preciso ter todas essas ações aqui? Para tomar decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Isso é muito importante, essa competência, que a gente pode encontrar em qualquer componente curricular. Nessa responsabilidade seria a incorporação de direitos e responsabilidade, as tomadas de decisões, a participação social e liderança. Isso também trabalha muito o protagonismo, né, através dos grêmios estudantis, e dentre outros. Então, essas são as compreensões do que é cada competência e o que é cada um e para que serve. E como é que eu posso trabalhar em cada uma dessas competências dentro do meu componente, ou seja, dentro da minha disciplina que eu atuo. E aí eu vou trazer aqui para vocês, né, um vídeo das competências gerais. Eu não vou conseguir aqui passar para vocês. A Base Nacional Comum Curricular define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos têm o direito de adquirir ao longo da educação básica. Ela está orientada pelos princípios éticos, estéticos e políticos que visam a formação humana em suas múltiplas dimensões e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC tem como premissa uma educação integral, que visa ao pleno desenvolvimento do estudante, seu crescimento como cidadão e sua qualificação para o trabalho.
As aprendizagens essenciais da base estão expressas em 10 competências gerais. Elas definem o cidadão que pretendemos formar e norteiam a educação que queremos para todos. E o que é competência? Na BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício pleno da cidadania e do mundo do trabalho. Assim, uma das competências considera o aprendizado de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos em todas as áreas, para entender e explicar a realidade e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Observe que os conhecimentos das áreas são mobilizados não só para entender e explicar a realidade, mas também para fazer escolhas a partir desse entendimento e agir em uma determinada direção. Outra competência considera exercitar a curiosidade intelectual e recorrer a uma abordagem própria das ciências para investigar causas, elaborar hipóteses e criar soluções, inclusive tecnológicas. Nessa competência, o foco está na mobilização de habilidades e nos processos cognitivos que desempenham a percepção, atenção, memória, raciocínio. Procedimentos em contextos de investigação e de criação de soluções. Há também uma competência que ressalta a mobilização de habilidades socioemocionais e valores para agir com ética. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e de uma maneira bem definida, se fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceito de qualquer natureza. Como isso pode ser trabalhado? As competências gerais se expressam de maneira específica em cada uma das áreas de conhecimento e vão ser construídas por habilidades desenvolvidas a partir de atividades em sala de aula. Já no primeiro ano, uma habilidade prevista pela BNCC na área de ciências da natureza, por exemplo, é comparar características físicas entre os colegas, reconhecendo e respeitando a diversidade. Em arte, nos primeiros 5 anos do ensino fundamental, o aluno deve conhecer e ser capaz de valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de várias culturas. E em língua portuguesa, entre as habilidades esperadas para o 9º ano, estão produzir e analisar textos de opinião, se posicionando de forma fundamentada e ética. O aprendizado dessas habilidades, como o de todas as que estão previstas na BNCC, pressupõe situações de ensino em que o aluno não seja colocado como sujeito passivo. Ele deve ser convidado a identificar problemas, compreender os conceitos, propor e testar soluções, interagir com seus colegas, argumentar e expressar princípios e valores. As outras 7 competências da base mobilizam também conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se relacionam com dimensões da vida social e da natureza, como as manifestações artísticas e culturais, as tecnologias digitais de comunicação e informação, as relações do mundo do trabalho, o consumo responsável, o cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Não existe uma hierarquia entre as 10 competências gerais. Nenhuma é mais importante do que as outras. Todas elas se articulam e se desdobram em expectativas de aprendizagem nos 5 campos de experiências da educação infantil. No ensino fundamental, se estendem para competências específicas de cada área, com habilidades a serem trabalhadas. Acesse o portal da base para obter mais orientações e materiais de apoio à discussão. Você poderá também baixar o texto da BNCC na íntegra. E lembre-se, as competências gerais vão dar o norte para a compreensão das escolhas curriculares das quais você participa. Com base nelas, serão construídos processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades, com as possibilidades
e os interesses dos alunos, e principalmente com os desafios da sociedade contemporânea.